Fala pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande alegria nós estarmos juntos mais uma vez. Na aula de hoje eu vou tratar sobre o tema do cientificismo moderno e de como a transição da filosofia moderna para a filosofia contemporânea representou também um abalo nessa crença cientificista. Quando eu digo cientificismo, o que eu estou querendo dizer não é o espírito científico da Idade Moderna. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da crença na ciência como a panaceia, como o remédio para todos os males, como se a ciência fosse uma entidade que tivesse surgido no mundo para poder colocar na lata de lixo da história todas as superstições, todas as crenças, todas as religiões, até mesmo todos os sistemas filosóficos antigos, como o aristotelismo, por exemplo, que foi muito condenado na Idade Moderna. Tudo isso, então, fica na lata de lixo da história, fica no passado, e agora nós temos uma nova era iluminada pela ciência. E o saber científico é um saber maravilhoso, neutro, objetivo, como se a ciência tivesse assim, um desenvolvimento linear, progressivo, cumulativo, necessariamente evolutivo. A gente sabe que a Idade Moderna ela tem início com a Revolução Científica. E a Revolução Científica ela deu ao homem uma sensação de domínio sobre a natureza que ele nunca tinha experimentado antes. A gente sabe disso. E isso está muito bem expresso, por exemplo, na filosofia de Francis Bacon, quando ele fala que a finalidade da ciência não é simplesmente, como os antigos pensavam, contemplar a natureza, contemplar o mundo como ele foi feito. Aristóteles, por exemplo, colocava a contemplação no topo da hierarquia das ciências, né? Ciências teoréticas, teoria em grego significa contemplação, são as ciências mais importantes. Então a finalidade da ciência é contemplar a verdade, segundo Aristóteles. Francis Bacon não pensava assim. Ele pensava na ciência como um instrumento para o homem dominar o mundo. Então o saber é um poder, a ciência é um poder sobre o mundo. Então o homem se sente muito empoderado com a ciência, né, durante a modernidade. E daí surge uma crença que não é científica, mas é uma crença a respeito da ciência, que é o cientificismo. Essa crença de que a ciência ela vai ser o remédio para todos os males e que a gente não precisa de nenhum outro tipo de crença, de nenhum outro tipo de convicção, a não ser aquela convicção científica. Isso aí está um pouco no iluminismo. A gente vê aquele orgulho de ser o século das luzes, que veio então projetar luzes, né? O século XVIII veio projetar luzes sobre eras antigas de obscurantismo que mergulharam a humanidade no reino da ignorância, da superstição, do obscurantismo. A Idade Média fica então com aquela fama ruim de Idade das Trevas e a modernidade então seria iluminada. Essa crença está muito presente nos iluministas, por exemplo, em Voltaire. Voltaire ele tem um pensamento assim de que o século XVIII seria então assim o ápice da razão humana, que a razão humana conseguiu atingir então conseguiu se libertar do reino do obscurantismo, da ignorância, etc. Bom, no século XIX a gente tem também um outro cara importante francês, Auguste Comte, que é o pai do positivismo, e ele também pensa assim. Aliás, nenhuma corrente da filosofia expressa tão bem essa crença cientificista quanto o positivismo, criado por Auguste Comte. Auguste Comte ele tem uma visão da história que é assim, ele pensa que a história percorreu 3 estágios, a famosa lei dos 3 estados. Então são 3 etapas, 3 estágios da humanidade e o desenvolvimento do pensamento humano ele foi percorrendo então esse caminho. O primeiro seria o estado teológico, em que o homem atribuía a entidades sobrenaturais, a entidades divinas, a responsabilidade pelo que acontecia no mundo. Só que, com o advento da filosofia, essa primeira etapa do pensamento humano é superada, porque a filosofia corresponde ao desencantamento do mundo. Quando você começa a olhar
para os entes naturais como autônomos, como dotados de existência própria, de vida própria, e não como marionetes nas mãos dos deuses. Então há esse desencantamento do mundo. O mundo não é mais um lugar encantado em que agem os deuses, mas não, agora o mundo ele tem uma certa autonomia e ele pode ser estudado, pode ser observado, pode ser conhecido. Então aí a gente tem o chamado estado teológico, que seria o segundo, desculpa, aí a gente tem o chamado estado metafísico ou filosófico, que superaria o estado teológico. Então, o primeiro estado é o estado teológico, em que tudo é atribuído a deuses. O segundo estado, o estado metafísico ou filosófico, né, que supera então o estado teológico. Nesse estado metafísico, filosófico, bom, os deuses já estão afastados, mas nós ainda temos explicações muito abstratas para as coisas. As explicações ainda não atingiram um grau de aprimoramento que só vem com um método experimental, com um método científico, depois da Revolução Científica na modernidade. Então as explicações ainda são muito abstratas para as coisas. Mas na modernidade, aí a gente tem um método científico e aí a gente tem o terceiro estado, que é o estado positivo. Por isso, positivismo. Então, Comte acredita que ele está vivendo num momento, ali, no auge da modernidade, um momento de iluminação, um momento especial, um momento único, em que a humanidade, enfim, só valoriza aquele conhecimento que é considerado científico. É o conhecimento positivo, o conhecimento científico. Tudo aquilo que não é científico não pode ser considerado, então, um conhecimento válido, segundo Augusto Comte. E Augusto Comte pensa, inclusive, na chamada física social. Ele é um dos pais da sociologia. Então, ele acha que a ciência pode nos dar um grau de verificação da realidade tão exato que a gente pode conseguir, inclusive, estudar o movimento do homem em sociedade com as lentes da ciência, com o método da ciência, e a gente pode estabelecer uma física social. E a partir dessa física social a gente tem os fundamentos, a gente tem os instrumentos para poder governar a sociedade. Então a própria sociedade ela pode se pautar pela ciência. Aí surge a ideia de sociedade administrada. Comte ele não era a favor de debates metafísicos, por exemplo, na política, de debates religiosos na política. Ele achava que a política deveria ser regida por tecnocratas. Deveria haver uma tecnocracia, um domínio de pessoas com conhecimento técnico, e assim essas pessoas vão reger a sociedade. Então, o Comte ele estrutura até mesmo um projeto de dominação científica da sociedade, né, de administração científica da sociedade. E isso para ele seria o cume da razão. Um outro filósofo que tem também essa visão do amadurecimento da razão como algo evolutivo é o Hegel. O Hegel ele tem aquele sistema que a gente chama de panlogismo absoluto, em que ele acredita o seguinte, que a história ela tem um devir dialético, então existem aqueles contrários, mas ela vai amadurecendo rumo ao desfecho. E o desfecho da história é justamente o momento em que a razão conseguiria alcançar então a sua maturidade. Então ele acha isso, né, que a época que vem depois, ela sempre tem assim uma maturidade maior, a razão já está mais amadurecida. Só que essa visão de progresso contínuo, ela começa a ser abalada a partir do século XX, a partir do surgimento da filosofia contemporânea. Porque não necessariamente o passar do tempo vai trazer então progresso. Essa ideia de progresso contínuo, que é uma ideia iluminista, uma ideia positivista, é uma ideia também do Hegel, uma ideia hegeliana, ou seja, está tudo ali na filosofia moderna. Com a transição para a filosofia contemporânea, a gente tem então um processo assim de contestação dessa ideia de progresso contínuo, esse mito do progresso contínuo. Às vezes a gente vive momentos de retrocesso. Tem também a ideia de que a ciência sozinha não é capaz de resolver tudo, porque, por exemplo, o século XX ele traz alguns problemas. Por exemplo, o uso da ciência contra o homem. 2 guerras mundiais. Todo o conhecimento científico e tecnológico
mobilizado para produzir, por exemplo, armas de destruição em massa. Campos de concentração com cobaias humanas. O nazismo, por exemplo, com a sua retórica eugenista, tinha lá o aporte de muitos médicos eugenistas que queriam então usar a ciência para poder alcançar a raça perfeita, né? Depurar os seres humanos a fim de excluir raças consideradas inferiores, né? Então colocar lá a raça ariana no seu devido lugar. Então, o que é isso? É a ciência, é um regime genocida que tem uma retórica cientificista, mas está usando a ciência contra o homem. O próprio comunismo, né? Como que Marx entendia o seu projeto socialista para a sociedade? Era um projeto de socialismo científico, os outros eram utópicos, mas ele era científico. Ele propunha um modelo de planificação da economia, de administração da sociedade, dos preços, do trabalho humano, de todo o processo produtivo. Tudo isso poderia ser administrado por um órgão central. Então, mas aí essa ideia também, ela entrando na história, ela acaba também gerando uma série de problemas, acaba gerando a perda de liberdades, acaba gerando genocídios, enfim, todos os milhões de mortos aí na conta do comunismo. Então, assim, não necessariamente o progresso científico ele significa um progresso de humanidade. A gente precisa de outras coisas também. A ciência pode dizer, por exemplo, que alguma coisa é tecnicamente possível. Construir bombas atômicas, fazer clonagem humana, fazer bebê de proveta, tudo isso a ciência diz que é tecnicamente possível, mas ela não diz o que é ético. Então, para isso, a gente precisa de outras coisas, a gente precisa da filosofia, a gente precisa da religião. Então, essas outras coisas, como que são reabilitadas a partir do século XX. Porque no século XIX, quando tinha essa crença cientificista de que a ciência poderia dominar tudo e que a ciência poderia dar resposta para todos os nossos problemas, a filosofia foi afastada, a ética foi afastada, a religião foi afastada. Parecia que a ciência poderia substituir tudo isso. Mas o século XX prova que não. Então, nas próximas aulas eu vou desenvolver melhor esse assunto, mas por hoje a gente pode ficar por aí, né? Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa questão aí do cientificismo moderno. Valeu, galera. Um grande abraço.